Quantas guerras estão em curso na atualidade? Eu fiz essa pergunta para uma ferramenta de inteligência artificial e ela me citou 5 conflitos principais. Os conflitos em Gaza e na Ucrânia, entre eles. Uma matéria da BBC News Brasil de novembro de 2023 listava pelo menos 9 conflitos. Burkina Faso, Somália, Sudão, Mianmar, Nigéria, Síria e Iêmen, além dos que eu já mencionei antes. Se pesquisarmos um pouco mais a fundo, encontraremos informações que revelam o horror e a tragédia em seu ápice em cada um desses conflitos. Alguns ganham mais espaço no noticiário pela relevância do ponto de vista geopolítico, mas quando estamos falando das vítimas, não pode haver distinção. Porém, o que acontece é que, a depender de como somos impactados por esses fatos, passamos a relativizar o sofrimento alheio. E o que é pior, ignorá-lo completamente, como no caso de vários desses conflitos que citei. Você também só soube agora da existência deles, não é? Guerra Civil estreou nos cinemas brasileiros no dia 18 de abril, retratando um conflito fictício, uma disputa entre forças secessionistas nos Estados Unidos e um presidente neofascista, já em seu 3º mandato. O diretor Alex Garland, do também brilhante Ex Machina, que também o roteiriza, traz um grupo de jornalistas de guerra, cujo objetivo é acompanhar o conflito naquele que parece ser o confronto final. A escolha dos personagens principais está em consonância com o tema, pois, como a própria protagonista diz em um determinado momento, o jornalista de guerra, ele não toma partido, ele não se envolve no conflito. Ele deve se manter o mais indiferente possível e se ater ao registro do fato. Guerra Civil é um tratado sobre a frieza e a insensibilidade da guerra. Diversos outros filmes de guerra trouxeram personagens também frios, impassíveis. Porém, nessas produções, tais personagens, eles são sempre os inimigos impiedosos, retratados quase que como figuras demoníacas, o que justificariam tais atitudes. O que difere Guerra Civil destes é que aqui sequer sabemos quem realmente são os inimigos e, o que é mais interessante, os próprios combatentes também não sabem. Pessoas que se conheciam da escola e viraram inimigos. Pessoas consideradas inimigas por serem ou não americanas. Pessoas atirando umas nas outras por sabe-se lá por quê. E há também aqueles que simplesmente fingem que a guerra não existe. Eles vivem melhor assim. Garland retrata essas situações de forma que o que fica marcado não é o ódio, mas sim uma banalidade tão absurda que somente indivíduos tomados por extrema frieza são capazes de cometer atos tão cruéis, mesmo contra alguém que considere seu inimigo. Os próprios protagonistas demonstram a mesma frieza em determinados momentos, porém, originada pela natureza de sua profissão. Todavia, Garland não é superficial a ponto de parar por aí. É claro que manter essa firmeza diante de tantas brutalidades ocorrendo diante de seus olhos tem um preço. Lee, a protagonista vivida de forma excelente por Kirsten Dunst, é quem mais representa a dor lancinante de conviver com memórias tão hediondas e tão vivas, já que ela esteve presente em todas elas. Guerra Civil, então, é uma obra que opta por um caráter mais intimista, ao focar nas emoções e reações de seus personagens principais, ao ponto de descartar as causas do conflito para o espectador. Essa é mais uma decisão inteligentíssima do roteiro, pois traz 2 interpretações. A primeira é que, assim como na grande maioria dos conflitos modernos, há uma escalada de eventos que levam ao conflito armado de fato, e tentar simplificá-los poderia soar um tanto simplista demais. Isso torna, inclusive, a narrativa muito mais atual. Só lembrar das jornadas do Brasil em 2013. A segunda é que, ao determinar as causas do conflito, o Garland poderia criar uma polarização para a obra que levaria a discussão para o campo do lado certo versus lado errado, e que é justamente a razão de sua crítica. Se você gostou desse vídeo, considere deixar seu like e se inscrever no canal.
Ative também as notificações para saber quando chegar novos vídeos, ok? O roteiro traz 4 personagens principais bem distintos, que nos permitem ter várias visões da mesma guerra. A novata Jessie é quase a representação do espectador, ao se deparar com uma realidade nefasta de um fronte de batalha. Joel, vivido muito bem por Wagner Moura, é o mais intenso dos 4, mas que ainda não aprendeu a lidar com suas emoções quando a adrenalina passa. Sammy é a voz da experiência, o guia, e que muitas vezes é considerado um estorvo para os jovens. O longa ressalta a relação entre Lee e Jessie e a passagem de bastão da Lee para a jovem. A brilhante fotojornalista parece fazer tudo no automático. A resposta da mente cansada e traumatizada é a insensibilidade diante dos fatos e daqueles próximos a ela. Entretanto, a relação, não só entre as duas personagens, mas também entre os 4 membros do grupo, dessa road trip trágica, parece ir mudando a lógica interna da protagonista e a maneira como o roteiro fecha o seu arco é, para mim, brilhante, valendo-se de uma inversão de expectativa que funciona também como uma ironia criada lá no primeiro ato. O grupo ainda preenche uma outra função dentro da narrativa, que é homenagear o bom jornalismo. Afinal de contas, se esses personagens sofrem o que sofrem, é por tentar se manter distantes dos horrores que registram e, assim, tentem reproduzir os fatos da forma menos enviesada possível. Jornalistas esses que, em busca da matéria, fazem dos arredores de um campo de batalha a sua sala de estar. E o entretenimento da noite são as luzes de dezenas de tiros a cruzar o céu. As fotos tiradas por Lee e Jessie fazem parte do longa como forma de dizer: isso aqui também é arte, e é arte. A nossa insensibilidade diante da tragédia das guerras também reside em ver registros dos confrontos e quase nunca nos perguntarmos: quem é que está por trás daquela câmera? Essa pessoa se feriu? Como é que ela conseguiu trazer esse registro com tanta capacidade? Guerra Civil nos faz também parar para pensar nessas pessoas. Quanto aos aspectos técnicos, Guerra Civil é um primor. Opta por uma abordagem crua, muito realista, com a câmera quase sempre na mão, e a fotografia muitas vezes faz uso de uma luz natural e até mesmo de planos em contraluz. Temos ainda um design de som magnífico. Repare como os sons de tiros, por exemplo, são bem mais realistas. Quando tudo isso se soma, nós temos uma estética perfeitamente adequada com o tema, com a questão fotojornalística. A sequência final, associada à excelente montagem, é tão bem conduzida que nós temos a impressão de que nós estamos assistindo uma cena de guerra ali ao vivo, sendo transmitida de algum lugar do mundo. Destaque também para a trilha sonora, que no geral ela busca um tom mais introspectivo, que é condizente com a proposta do longa, de acompanhar a jornada interior de Lee e de seus companheiros. Algumas canções pontuais engrandecem ainda mais a obra, surgindo precisas em momentos marcantes. Uma delas, a canção Dream Baby Dream, da banda Suicide, tem um trecho que diz assim: "Come on, baby, you gotta keep those dreams burning. Dream, baby, dream. Keep that flame burning forever." Da forma como ela é usada no filme, esses versos eles acabam ganhando uma outra conotação. Eles não têm tanto o sentido de encorajar, de engajar, mas eles passam a ter um sentido imperativo, como se dissesse: ei, vocês, cidadãos americanos, tratem de manter esse sonho americano de pé, aquela chama sempre acesa. E aí a pergunta que surge é: a qualquer custo? Guerra Civil é daquelas obras que só tendem a ganhar muito mais profundidade com o tempo, pois suas semelhanças com a realidade que nos cerca só tendem a aumentar.